Pronto, tá gravando já. Quem caiu? Ninguém caiu, não. Coutinho chegando, Coutinho. Soldado no quartel quer trabalho. Você vai ser jurado, viu, Coutinho? Jurado. Eu estou compartilhando a tela aqui para que vocês possam acompanhar todo mundo a tela. Já estamos gravando, certo? Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais antes da gente começar, tá? Pedir total apoio de vocês, porque eu compreendo que não foi fácil a gente chegar até aqui, fazer esse júri. E com essa situação de pandemia, com todas as dificuldades de antemão, eu quero já parabenizar vocês pelo empenho, pela dedicação, e saberei, com certeza, honrar aquilo que vocês estão honrando aqui, com a dedicação, com amor ao curso, não é? Principalmente isso, que a gente tem um compromisso e o amor ao curso. Porque se não houver amor ao curso... Já está na rádio ao vivo aí, tá? Testei aqui agora. Então, eu gostaria de parabenizar inicialmente vocês todos e agradecer de coração ao doutor Aníbal, nosso convidado, meu colega advogado, de grande renome, colega muito decente, muito ético, que vem de boa fé, de bom coração, fazer o júri aqui conosco. Agradecer ao doutor Marcos, nosso colega de uma turma mais avançada, meu aluno, meu querido aluno, e depois eu falo com vocês das dificuldades que eu acompanho, está passando por um problema externo, relativo à vida dele de saúde, mas que isso aqui é uma terapia no sentido para que ele possa ter mais força no curso, já que ele é aguerrido. Ao meu amigo Coutinho, que também chegou aqui, está participando, certo, gente? Gente, existe uma coisa que é o ideal, existe uma coisa que é o real. O ideal está muito longe do real, certinho? Então, infelizmente, ou felizmente, e por tudo temos que dar glória a Deus, foi o que nós conseguimos fazer, certo? Se houver alguma falha, eu vou compreender perfeitamente, porque a gente está fazendo o máximo. Nós estamos fazendo muito mais do que nossas capacidades. Não só vocês, mas eu também. Eu gostaria de dizer a vocês que o júri, a defesa, eu vou falar uma coisa bem clara para vocês compreenderem. Marcos está aqui também, já tem experiência de júri, né? O meu querido Marcos já tem experiência de júri. A defesa é como você jogar na Bombonera, né? Na Argentina, não é isso? E você está sem goleiro e está com 3 jogadores ou 4 a menos, e o juiz está comprado por eles, os argentinos. Não é o caso aqui, não, pelo amor de Deus, tá? Nosso juiz aqui é isento. Eu estou dando só um exemplo didático para vocês entenderem a dificuldade que tem a defesa. A defesa é muito difícil ser defesa. Então, se vocês se esforçarem e houver uma derrota, valeu demais. Tudo que a defesa consegue vale demais, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês. Talvez não saia contente do que a gente queria, mas a gente está de parabéns por isso aqui. Só consegui 2 jurados, tem uma terceira aqui, que eu estou tentando, se vocês... a menina que trabalha aqui, mas ela está andando para lá e para cá, eu não sei se ela vai poder participar. 2 jurados, e aí vamos pedir a Deus, seja o que Deus quiser. O mais importante não é a vitória ou a derrota. O mais importante é o trabalho que vocês fizeram. De coração, eu saberei reconhecer a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado por estar aqui presentes e a gente poder realizar esse jogo. Muito obrigado a todos vocês, que eu estou olhando aqui, todos vocês. Não vou de perfil aí, nosso amigo Sérgio, sempre muito simpático, já de paletó e gravata. Estou vendo aqui o Sérgio, parabéns, Sérgio. Estou vendo aqui Edilson. Estou vendo aqui todo mundo, Robson, Rai. Estou vendo... Professor Martinez está me ouvindo. Janira, você é de outra turma ou dessa turma, Janira? Professor eu sou da noite, professor. Janira vai ser a nossa jurada. Janira, Coutinho e Marcos. Tá bom? Tá certo? Foi o que eu consegui. Cândido também, professor. Cândido disse que vai ser o jurado. Foi o que eu consegui, certo? Eu faço de boa fé. Eu faço de bom coração. Professor, eu não participo dessa aula não, professor. Eu estou curioso. Espera aí um pouquinho só. Eu faço mais até do que é a minha obrigação. O que eu faço, vocês já repararam, já sentiram, faço com amor. Se nós, eu ou vocês, falharmos em alguma coisa, nos perdoem, eu vou perdoar vocês. E a recíproca é verdadeira, tá bom? Então a gente faz mais. Ontem, por você ter Professor ideia... Martinez,
Espera um pouquinho O só um meu pouquinho. júri é sábado. Eu estou Mas apenas você vai ser apreciando a jurado. aula. Você Tá vai ok? ser Porque eu sou jurado hoje. curioso. O senhor sabe que eu aprecio a aula do senhor direto. Mas você vai ser jurado hoje. Nem que seja de morte, mas vai ser jurado. Tá certo? Nem que seja jurado. De morte, mas vai ser jurado. Você vai ser jurado. Só para descontrair. Gente, mais uma vez, de coração, eu agradeço muito a vocês. Dizer a vocês o seguinte: nós vamos fazer o trabalho. Peço paciência para quem perder. O doutor Aníbal está aí, tem experiência. Sabe que a defesa é difícil. Né? O jogo aqui é mais a favor da acusação. Na vida prática também é assim. E aqui a gente não deixa nada a desejar do que na vida prática. Temos um juiz maravilhoso, jurados maravilhosos, que muitas vezes na vida prática não é assim. É pior do que aqui. Então, já estão de parabéns. Muito obrigado pela participação. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu vou passar a palavra para o juiz, certo? Ele vai suprimir a parte de relatório e fundamentação. Só vai fazer a parte dispositiva da sentença. A parte dispositiva da sentença é o seguinte: condeno ou absolvo e boto o número de tempo de anos que vai ser condenado, tá bom? Marcos, de coração, Marcos, muito obrigado, viu? Fico muito feliz com a sua presença. Você está marcando a história dessa instituição. Eu não gosto de elogiar pessoalmente, não, porque didaticamente todos são bons. Ninguém é diferente de ninguém. Ninguém tem sangue azul, ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais perante a Deus. Porém, alguns têm a oportunidade, né, de se dedicar mais. Né, e assim o fazem por seu querer também. Mas, infelizmente, esses outros que não estão ainda se dedicando, nós temos que dar a mão, puxar para vir para a gente aqui, para fazer um curso de excelência e um curso maravilhoso. Direito é tão bom, o curso é tão bom, que eu tenho em outra faculdade um médico, e diz: professor, eu quero fazer direito, porque eu estou ganhando dinheiro como médico, estou bem, mas é uma satisfação, é um prazer. Então, direito nunca vai cair, direito vai ser sempre uma satisfação fazer. Meus amigos, eu quero agora passar a palavra para vocês, deixar vocês à vontade, para vocês fazerem o júri à vontade, os jurados, deixa acontecer, falhas acontecem, Marcos está aí, né, Marcos? Do primeiro júri das nossas brigas, a gente se lembra bem, eu e Marcos, mas Marcos é um guerreiro também. Doutor Aníbal, agora eu passo a palavra para o juiz, ele comanda. O juiz, na prática, erra muito. Aqui ele não vai errar, porque ele é bom. Os jurados também têm dúvida, erram, mas os aqui são mais qualificados. E eu peço de coração a vocês um pedido. Sei que nem todo mundo pode. Me ajudem com os jurados para de noite. O pessoal da noite está vindo com boa fé com vocês. Por favor, me ajude aí. Porque vocês sabem que eu faço, não vou mais falar, com todo sacrifício para fazer um evento desse. Eu ia concluir aqui uma coisa que ontem, você vê como são as forças do atraso, demoníacas, né? Ontem, meu carregador novo, Samsung, aparelho novo, saiu fumaça e queimou. Eu fiquei sem celular, doido para entrar em contato com vocês, mas graças a Deus, uma vizinha aqui, tinha igualzinho o meu, eu carreguei. E agora, depois da aula, eu vou sair para comprar. Vou comprar logo 2 carregadores. Quando um queimar, tem outro, né? Concorda comigo? Tá certo? Bom, gente, muito obrigado pela participação. Eu aqui encerro minha participação, fiz o que pude e espero que a gente faça um júri marcando a história. Esse é um dos primeiros que a gente vai fazer. Vamos fazer outro. Outra coisa, peço apoio a vocês, porque as turmas de quinta-feira e sábado, e aí peço apoio a Márcio também. Nós estamos fazendo um júri inédito, que nunca foi feito em nenhuma faculdade do Brasil. É o caso Gertrudes Pedra Carneiro Leão. Ela teria sido assassinada pela rainha, que era amante de Fernando, o marido dela, que era presidente do Banco do Brasil, milionário, um dos maiores acionistas. É o primeiro júri que relembra esse caso de Gertrudes, que foi em 1802. Esse caso estava esquecido, e caso de repressão midiática. O rei tomou o processo do desembargador e queimou na época. Mas isso aí é para quinta-feira. Vamos aqui agora, e eu encerro a minha palavra, porque eu falo muito, aí o juiz já pode caçar. Sua Excelência, doutor Aníbal, mais uma vez, Aníbal, muito obrigado, viu? Já está na rádio, seu nome está aí nos grupos, você já está fazendo sucesso como juiz de júri simulado, já é um expert nacional, viu? Tá certo? Agora, com a palavra, quem comanda agora é o juiz e os jurados decidem com a sua soberania dos hereditos. Se houver algum questionamento, podem fazer os embargos de declaração, podem fazer, leiam os recursos, façam os recursos, eu recebo aqui, eu teria o maior prazer. Nossa faculdade tem que ser de excelência. Vocês são de excelência. Muito obrigado. Doutor Aníbal. Bom dia a todos. Pronúncia proferida.
passamos ao início da instrução em plenário. Então, dois jurados, conferem? Doutor Martinez? Não, são 4 jurados, não é isso? 4 jurados. Vou agora, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência de termos da justiça. Peço a todos os jurados que, em pé, façam a promessa. Marcos é um dos jurados. José, você não é jurado não, José? Eu acho que já vi os 4. Tem muita gente na tela. Vamos lá, vamos iniciar a instrução aqui. Testemunha de acusação. Por favor, se apresente, testemunha de acusação. Não teve testemunha de acusação, mas tem relatos, né? Tem relatos, certo. Testemunha de defesa. Sem ter testemunhas de defesa. Só relatos assim como a acusação. Tem testemunha também de defesa. O acusado, por favor, compareça. Edilson, senhor acusado? Eu sou acusação, advogado de acusação. O acusado. O acusado também não se faz presente? Não, acho que não. Senhores, sem acusado? A vítima está morta, né? Então, sem acusado também, né? Vamos, então, passar... não vai ter, então, perguntas para as testemunhas, porque não tem testemunha. Não vai ter interrogatório do acusado também, porque não tem acusado. Vamos, então, iniciar os debates. Iniciando pelo Ministério Público. Quem é o representante do Ministério Público? O Ministério Público também é ausente, não? Representante do Ministério Público, por favor, se apresente. É acusação, gente. Senão seríamos, no caso aí, os advogados de acusação, né? Promotores. Tá chamando promotores. Não tem. Promotor. Se isso é pelo promotor. Não, promotor Não seria não? Dilson e Sérgio. Não, ficou definida Sérgio apenas como seria advogado de acusação e advogado de defesa para o Exatamente. caso, mas não ficou definido pessoas individuais, como promotores, acusação ou... Mas a acusação é promotoria. Acusação é promotoria. Tem que ter o promotor e o assistente. Só não tem promotor, vamos pular, então, o promotor, já que não tem um promotor, né? Vamos iniciar pela assistente à acusação, que seria o próximo a falar. Então, vou lhe dar a palavra, assistente à acusação, por 10 minutos. Fique à vontade. Senhores, bom dia, excelência. Bom dia. Bom dia, senhores jurados. Bom dia a todos que estão nessa sala. Senhores, estamos diante de um crime bárbaro, um crime horrendo, um crime que chocou a opinião pública, onde o réu, o seu Doc Street, um homem extremamente possessivo, passional, que cometeu um crime de forma dolosa, um réu confesso, um homem que andava armado, extremamente violento, andava com uma arma dentro de uma bolsa. Eu acredito até que esse crime, além de ser bárbaro, foi premeditado, sim. Foi premeditado porque ele andava com essa arma já dentro dessa bolsa. Inclusive, senhores, eu quero informar os senhores que no dia do crime, houve um relato da empregada de Búzios, a senhora Ivanira, que o réu, antes de atirar, ele falou que se ela não seria dele, observem bem, se não fosse dele, não seria de mais ninguém.
Então, senhor, estamos diante de uma pessoa extremamente possessiva, que tinha um relacionamento tóxico, onde as pessoas, amigas, né, que viviam ao redor do casal, diziam que ele era extremamente ciumento, que não queria que ela se aproximasse de ninguém, inclusive de amigas, de amigos e de mulheres. Senhores, houve relato também da empregada Dona Rosa, a empregada da vítima, a senhora Ângela, que ele era um homem que não deixava a vítima ter vida própria, não deixava a vítima respirar. Inclusive, chegou uma época que ele ficou enclausurada com ela dentro do quarto. Olhe bem, senhores jurados, dentro do quarto. E o que acontecia? Ele tinha que tocar um sininho, ela tocava um sininho para trazer alimentos e outras coisas. Quer dizer, porque a todo local que ela ia, ele ia atrás dela. Era no sanitário, era na cozinha, onde fosse. Então, quero dizer aos senhores que, além da brutalidade que foi o crime, ele desferiu 4 tiros na vítima, senhores. E deu realmente para ceifar a vida da vítima. 3 tiros no rosto, 3 tiros no rosto e 1 na nuca. Então, além de matar, senhores, observem bem, ele queria desfigurar o rosto da vítima. Quer dizer, extrema crueldade, extrema maldade. E hoje, senhores, isso não pode mais acontecer na nossa sociedade. Hoje, o G1, dados estatísticos do G1, que são 1.890 casos no Brasil hoje de feminicídio. Eu acho que todo mundo nessa sala, além das mulheres que estão nessa sala, tem uma mulher dentro da sua família e não gostaria que acontecesse esse tipo de situação mais. Quer dizer que a mulher não tem escolha? Quer dizer que ela não pode ter um relacionamento saudável? Senhores, existe uma biofarmacêutica cearense chamada Maria da Penha, uma mulher guerreira que lutou, que sofreu esse tipo de abuso dentro da sua casa. Ela teve que buscar isso na Justiça Internacional. E hoje, graças a Deus, com a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que ela lutou, ainda acontece esse tipo de situação dentro da sociedade brasileira. Quer dizer que essa luta árdua foi em vão? Essa mulher que sofreu uma grave lesão e hoje se encontra na cadeira de rodas. Senhores jurados, eu peço aos senhores, esse homem não pode sair daqui. Absolver, esse homem tem que ser condenado. Isso está tipificado no Código Penal, 121, parágrafo 2º, inciso 6º, crime de feminicídio, senhores. Eu peço aos senhores jurados que esse cidadão, se eu posso chamar de cidadão criminoso desse, um criminoso bárbaro, que sai no dia da discussão com a senhora Ângela, ele pegou o carro e saiu, e retornou à casa da vítima e desferiu 4 tiros. Um playboy que vivia às custas dessa mesma mulher, e já era acostumado a fazer isso. Se aproveitava de mulheres ricas para se beneficiar. Quer dizer, um playboy que não queria, eu não sei até se ele diz ele que amava,
Mas quem ama faz isso, senhores. Se não seria dele, não seria mais de ninguém. Ou ele não queria acabar com essa benéfice, essa vida que ela dava a ele. Por isso, senhores jurados, eu peço aos senhores, em nome da justiça brasileira, que esse homem seja condenado. Muito obrigado. Encerrado o debate a acusação, passa a palavra ao advogado de defesa. Advogado de defesa. Bom dia a todos. Saudações ao excelentíssimo senhor juiz. Com muito prazer saúdo todos os júri, todos presentes, aos queridíssimos colegas da acusação. Senhores, venhamos aqui para ressaltar a importância de um júri. Os senhores não podem entender o direito unicamente como algo punitivo. O processo penal não deve ser algo punitivo. Os senhores hoje têm a grande importância e a grande oportunidade de analisar o fato ocorrido, não só com um olhar punitivo. Essa a razão de um júri. O colega, o brilhantíssimo colega, trouxe para a gente a questão do nosso cliente ser possessivo e passional. Olha, senhores, quem trouxe isso foi a acusação. Eles trouxeram relatos da empregada doméstica, a senhora Rosa, no qual não se apresentou aqui perante os senhores. E eu posso dizer aos senhores o seguinte, que eu encontrei João, e João me disse várias coisas sobre o caso. Em dias de hoje, uma pessoa estando no mesmo ambiente que outra que está sendo agredida, e não se colocar para ajudar essa pessoa, uma pessoa que estava nesse ambiente familiar há muito tempo, pois, segundo o relato, a empregada doméstica fazia parte desse ambiente, né? Então, ouviu a discussão, em momento algum chamou ajuda, esperou que acontecesse o ocorrido para depois simplesmente dar sua palavra sem se apresentar perante o júri. Senhores, primeiro, nós da defesa queríamos dizer o seguinte: aqui temos na palavra do queridíssimo senhor doutor e professor Martinez, um imbróglio jurídico, certo? Por quê? Porque não podemos simplesmente querer culpar ninguém. Ora, no processo penal, crime, ele tem os seus desdobramentos para ser um crime, né? Se formos olhar a lei perante a teoria tripartite, por exemplo, para ser crime tem que ter ação, né? Tem que ter o fato típico, precisa ter o fato antijurídico e ser culpável. Ora, em momento algum, nesse processo, foi analisado se o meu cliente poderia ser culpável. Por que eu vou lhe dizer isso? De acordo com o artigo 66 do Código Penal, né, a pessoa será isenta de pena em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação ou omissão. Senhores, o que sabemos do caso? Sabemos que ambos encontravam-se na praia, bebendo. Não temos
nenhum laudo toxicológico que comprove o nível de álcool de ambos. Não podemos dizer claramente, como diz o próprio professor Martinez em suas aulas brilhantes, numa clareza solar, o nível de álcool de ambos. O que sabemos é que, após uma discussão essa provocada pela senhora Ângela, que desmoralizou o réu. Sim, desmoralizou o réu no momento em que começou a flertar com uma pessoa, uma outra mulher na praia. O réu, que foi aqui pontuado pela acusação como um senhor passivo, passional, extremamente violento. Ora, senhor, extremamente violento, um rapaz que não tinha um único indício, um único ato violento em toda a sua vida, em toda a sua história. Onde está esse ato violento? Eu posso dizer sim aos senhores que, conforme o que foi trazido para nós, a conduta praticada pelo nosso cliente foi mediante coação irreversível, conforme o artigo 22 do nosso Código Penal. Que essa ação, ela é punível ao coautor e não ao autor. O réu, ele foi instigado a tal ação. No momento em que ele se viu desmoralizado, e claro, uma paixão que lhe tomou, que lhe tomava, que fez um réu que era casado, com família, com mulher, com filhos, largar tudo e correr atrás de Ângela. Como o próprio pai do réu relata. Não conhecia mais meu filho. Ele só via Ângela, só enxergava Ângela em uma paixão, como diria os senhores, uma paixão inexplicável, incontrolável. E conforme a própria acusação nos trouxe, passional. E aí eu trago para os senhores o que diz o queridíssimo, o grande criminalista Henrico Ferri, um criminoso de ocasião, não é um delinquente habitual. Não tem histórico de violência. Ao contrário, quem tinha histórico de violência em toda a sua vida era a Ângela. Vejamos os casos que foram trazidos. Vários outros relatos de violência. Morte, entorpecentes, sequestro dos filhos, que estava com a tutela legal ao pai separado, o ex-marido da mesma. E Henrique Freire ainda vai dizer: o seu ato de violência é um gesto isolado. Gesto isolado. Ele também diz que todo amante, ele é passivo. E toda passividade, ela é trágica. Senhores, o que aconteceu, a tragédia que aconteceu, ela foi uma tragédia provocada pela própria Ângela. Uma mulher que, sim, ao seu tempo era muito à frente da sociedade. Que é à frente da sociedade. Mas existem valores na sociedade que precisam ser mantidos. Ora, um casal na praia, bebendo, no sol, o mar, e aí a esposa, de repente, começa a flertar com outra mulher. Qual a moralidade? Qual o grau de indignação desse homem? E voltando para casa, ele vai até ela, conversa, e no momento de uma discussão mais acalorada,
ela desfere a bolsa nele, que ao desferir a bolsa nele, cai a arma. E no súbito, no efervescer de uma loucura, pois também sabemos que entre o amor há uma linha tênue até o ódio. Não podemos classificar. Ora, o que é que Freud nos traz? A procura por aprovação, pela atenção, era isso que ele buscava. Um homem completamente apaixonado, a ponto de largar um relacionamento de anos. Assim que conheceu Ângela, que a conheceu em uma festa dada pela sua esposa, em sua casa. Foi seduzido, apaixonou-se loucamente. Senhores, o que temos aqui, senhores jurados, é um caso trágico. Mas, reitero, senhores, conforme o que nos traz o artigo 22 do Código Penal, a conduta do réu, ela foi praticada mediante coação irreversível. Ele teve a sua moral esmagada. E no ato de reação, ele agiu sem pensar. Porém, o mesmo artigo nos diz que essa coação irreversível só é punível ao corpo, não morto. Com isso, senhores, nada mais lhes peço do que a absolvição do réu. Obrigado a todos. O auxílio de acusação teria interesse em fazer a réplica? Doutor Aníbal, só um minuto. Nós temos mais dois jurados aí, né? Eugênio chegou, e parece quem foi outro que chegou aí também de jurado. Berivaldo. Cândido. Temos mais. Quem chegou para jurado aí, se apresenta para o nosso doutor juiz, que me perdoe a intervenção. Janira Muniz. Cândido Mendes. Prossiga, doutor. Excelentíssimo senhor juiz, Marcos, na qualidade de jurado, Excelente, nós poderemos fazer algumas perguntas, se for possível, se for pertinente. Fique à vontade, jurado. Eu, no momento se for haver as réplicas aí, eu tenho duas perguntas, tanto uma para a defesa como uma para a acusação. Na hora que eles estiverem exaurindo seus argumentos, eu gostaria de uma parte para colocar a pergunta, se o senhor permitir. Fique à vontade, pedido deferido. Para a acusação, fique à vontade. Para a acusação, eu gostaria que fosse colocado, para a acusação, que a acusação colocasse, pontualmente, a questão da rotina do casal e deixasse mais claro a motivação do acusado, deixasse muito mais claro. Eu achei que a acusação expôs ao fato muito bem, mas no meu entendimento, pelo menos para mim, enquanto jurado, não ficou claro, ele não, na minha opinião, ele falou da passionalidade, falou da questão do ciúme, mas ele não trouxe o real motivo, não apresentou, não me convenceu do motivo, do dolo. E para a defesa, que eu achei mais expressiva, eu gostaria que o pessoal da defesa buscasse
a defesa do acusado em cima desses atos, mas em cima do indivíduo Doc Street, não trazendo tanta questão da postura da Ângela, que ficou conhecido, o relato cabe, ficou muito bem colocado, a postura da Ângela, até enquanto os inquéritos que ela é acusada, mas eu gostaria que a defesa fizesse mais um relato em cima do indivíduo Doc Street. Essa é a minha fomentação e obrigado. Passa a palavra para o advogado de acusação, para que prossiga, assistente de acusação, para que prossiga com o retorno do questionamento realizado pelo jurado. Pois não. Senhores jurados. Excelentíssimo doutor Aníbal Miguel Santos Abreu Filho, vice-presidente desta corte. Bom dia, doutor. Henrique Alves, cumprimento a todas as autoridades e professores presentes. Senhoras e senhores convidados, o que temos é uma situação de fato. Nós temos um crime. Se tem uma coisa que o autor não, como quer a defesa, não podemos culpar a vítima pelo crime cometido contra ela. Ela é vítima. E, como tal, ela deve ser tratada. Street era um boy bonitão, mas ainda assim não desfrutar a fortuna dela numa atitude deplorável, uma atitude de aproveitador barato. O Juan, aquele tipo que sabe que ela irá se derreter, como todo ser humano, quando o romantismo é bem feito, seja ó, aconteceu. A vítima se deixou conquistar pelo réu até se dar melhor a fazer era se separar dele. E ao tentar parar, morram por quererem se separar de seus companheiros. Todo ser humano tem direito à vida e também o direito de suas próprias escolhas. Ela fez a escolha dela. Ela quis que o relacionamento era tudo. O ciúme do réu extremamente ciumento. O réu fazia com que a vítima deixasse como a distância
distanciou de seus amigos. O réu da vítima, e isto passou a incomodar a vítima pela submissão que comparável como ser humano a sua liberdade. Eu era possessivo, um controlador, um opressor, agia como se fosse dono da vítima. Uma atitude, ele era um e submetia a vítima de opinião e muito menos dela se impor. Ela não tinha como se impor. Do tipo macho, vítima, pelas mínimas coisas que ela fazia. Ela sempre foi desinibida. Ser desinibida, estilo, todos nós temos o nosso próprio estilo. O estilo dela era ser desinibida. E ele, quando a conheceu, era um desrespeito à personalidade da vítima. O réu andava armado, mas em seu depoimento ele não soube explicar o motivo de carregar sempre um revólver. Eles estavam em Búzios, uma vila de pescador, que não oferece perigo. Foi armado que estava armado. E por que estava armado em Búzios? Para o crime, dentro do seu patrimônio. Na véspera do Réveillon, na véspera do dia 1º, antevéspera do dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é um dia mundialmente dedicado à paz. E esse homem cometeu este crime. Eles estavam na casa exatamente para passar o final de ano. Eles tinham intenção, teve chance de defesa, uma atitude covarde. Ele discutia intensamente com ela. O relacionamento do réu com a vítima, aproximadamente. E esses 4 meses rendeu para a vítima 4 tiros. Porque a vítima pôs fim ao relacionamento, mas o réu não aceitou. Era a supremacia do homem, uma afronta ao ser humano, a dignidade da pessoa. Eles foram deflagrados contra o rosto. A mulher era lindíssima. Então, qual a melhor forma de agressão? Era destruir o rosto da vítima. Não satisfeito, para completar o ato criminoso, ele deu um tiro na nuca. Na sequência, ele deixou a arma ao lado do corpo e fugiu para a casa da mãe num outro estado, que a deixasse em paz, para que
a vida dele. O réu foi casado também com uma outra personagem, uma outra senhora. Sérgio, está cortando muito sua fala. Desculpe interromper. De se separar da esposa Ângela Diniz, porque a Ângela um modo de vida até melhor do que ele tinha. A Ângela pagava todas as... Doutor Sérgio, bom dia. O seu áudio tá travando bastante. Não está dando para ouvir direito. O senhor quer tentar tirar o fone para ver se melhora? Significa dizer que basta para matar sua mulher? Isso é inadmissível. Isso é sádico, é sarcástico. Não se mata um ser humano por amor. Não se mata o nosso defensor. Isso é um contrassenso. Um crime violento, perverso, horrível, repugnante, atrocidade sem limite. Crime que causa a revolta e perplexidade por tamanha mal tiros, um na nuca que é para garantir a morte da vítima. O crime, senhoras e senhores, doutor Miguel, uma tragédia para a vítima, mas também foi uma tragédia social, sistêmica, e que tem que ser contido e punido para que isso não mais... Retornando às atividades aqui. A defesa gostaria de fazer a tríplice defesa. Senhores, conforme solicitado pelo jurado Marcos, a gente vai fazer uma breve declaração sobre o réu e posterior a tréplica. Positivo? Senhores jurados, ao meu ver, a defesa e a acusação, eles se encontram em um ponto. Qual ponto seria esse? Ora, a acusação, ela classifica o réu como passivo e passional.
Sim, a defesa concorda. Passivo e passional. O réu não tem histórico de violência. Nunca teve história de violência. O uso da arma, poderia dizer a vocês que ele usava uma arma para defesa, sempre andou armado, e poderia, até mais, informar que, devido à exposição do relacionamento, um relacionamento que já criou, né, contornos midiáticos, sim, para a sua defesa, para a defesa de sua companheira. Mas vamos falar de Doca. Quem foi Doca? Um rapaz que até então, um pai, um marido, sem qualquer vestígio de violência. O que eu vou falar de Doca, senhores? Um homem que se apaixonou loucamente, ardentemente, né? Conforme a definição de uma paixão entendida como sentimento de amor ardente. Doca era um homem apaixonado, loucamente apaixonado. No momento da ação, conforme eu disse, um dia de sol, praia, bebida. Sabemos de relatos que ambos usavam entorpecentes, apesar de não ter nenhum laudo toxicológico para o momento, porém, as baladas que eles frequentavam eram movidas a álcool e drogas, mas, ainda assim, em momento algum da história de Doca, ele se apresentou como um sujeito violento. Eu não posso falar que ele era violento sem ele ser violento. Eu posso dizer, sim, que Doca, movido por um sentimento, né, de ciúmes, de uma paixão louca que tomou seu ser em um momento de raiva, de loucura, não controlou-se. Esse é o Doca que eu trago para vocês. Encerrados os debates, o voto é secreto do jurado, mas vamos fazer ao vivo, né, os votos. Quem se habilita a ser o primeiro jurado? São 4, né, que nós temos? Excelentíssimo. Pois não? Será que eu poderia só dar fazer uma observaçãozinha lá dentro, rapidinho? Fique à vontade. Encerrou já o tempo, por favor? Apesar de não existir uma outra réplica, né? Vamos a modo debate. Na verdade, doutor, eu só fiz definir o que o jurado Marcos solicitou e a defesa ainda continua com a réplica. Agora em cima dos argumentos da acusação. Verdade. Prossiga a defesa. Bom dia a todos. Bom dia aos membros do júri, membros da promotoria, ao senhor magistrado. Tomando como referência a recomendação feita pelo jurado, como o nobre colega acabou de mencionar as características do senhor Doca Street, e segundo relatos de algumas testemunhas, que o senhor Doca Street ele nunca teve nenhum histórico de violência anterior, comparando-se aos seus antigos relacionamentos. O senhor Doca Street, um homem de bem, um pai de família, tinha profissão, apesar de não ter diretamente a existência agregado às profissões que o mesmo possuía. O senhor Doca Street
teve muitos relacionamentos, é inegável. O mesmo, de fato, constituiu família, teve 2 filhos, mas nunca havia encontrado alguém que, de fato, ele viesse desenvolver laços afetivos e amorosos de tão grande magnitude como ele teve pela Ângela Diniz. E não há nenhum tipo de relato que comprove que o mesmo anteriormente desenvolvia quadro patológico de amor possessivo. Esse tipo de comportamento começou a se aflorar no momento em que o mesmo começou a se relacionar com a senhora Ângela Diniz, uma vez que, devido ao seu tipo de comportamento, o mesmo, não querendo controlar, mas buscando salvaguardar a sua imagem, né, de um relacionamento estável, começou a desenvolver alguns quadros de ciúme, muito normal, natural, até porque o indivíduo que se relaciona com alguém não quer ver a pessoa com quem o mesmo se relaciona ser dividido com terceiros. E justamente nessa tarde, quando os mesmos estavam a se desentender, Ângela Diniz, sob efeito de bebidas alcoólicas, fez uma declaração um tanto desagradável, que feriu, que mexeu com o ego desse homem, dizendo que se sentia controlada e que não desejava mais manter aquele relacionamento com o senhor Doc Street, inclusive impondo condições para que esse relacionamento fosse mantido, impondo ao mesmo que, caso ele quisesse que o relacionamento se mantivesse, ele teria que permitir que a mesma tivesse relacionamentos bissexuais, ou seja, com outros homens e com outras mulheres. Situação essa que o mesmo refutou, situação essa que o mesmo não aceitou. Ela, de forma bastante coercitiva, informou que, naquelas condições, não daria mais para o relacionamento se manter. Ele, homem de bem, homem que talvez durante toda a sua história amorosa tivesse essa necessidade de ter ao seu lado uma pessoa que pudesse compartilhar e de forma recíproca doar também esse amor tão intenso, tão bonito, tão belo que o meu demonstrava por ela, mas que por um momento assim súbito de perda de equilíbrio emocional, um momento de desespero, né, tomando a sua arma, que outrora o mesmo trazia, não para poder cometer crimes, mas para salvaguardar, para poder garantir a sua segurança e a da sua companheira, uma vez que os mesmos eram figuras públicas, né, e com receio também de algum tipo de atentado, um suposto sequestro, um suposto atentado até mesmo de algum fã. O mesmo andava armado por esse motivo e não com a intenção de cometer algum ato delituoso. Não existe nenhum tipo de relato anterior a esse, que o mesmo, em momentos passados, cometeu nenhum tipo de ato violento contra nenhuma outra pessoa, tomado por uma forte ira, uma forte de equilíbrio emocional. Esse homem simplesmente não consegue distinguir onde efetuar os disparos. A acusação informou que o mesmo realizou os disparos de forma proposital em locais vitais. Mas, senhoras e senhores, porventura o indivíduo tomado por um momento de ira, um momento de descontrole emocional, essa pessoa vai sair escolhendo onde efetuar disparos? Se vai efetuar disparos na região do tórax, ou mesmo nas partes superiores ou inferiores? Esse indivíduo tomado por grande comoção, por grande desespero, simplesmente atirou, né? E quero deixar aqui para os senhores e senhores de que um ato de passionalidade, qualquer pessoa está sujeito a cometer esse tipo de atrocidade. O crime passional, a pessoa simplesmente perde o controle.
E conseguimos perceber também que, após o ato ser cometido, o senhor Doc Street é tomado de grande remorso, grande arrependimento. Ele só toma consciência do seu ato depois que o fato já foi concretizado. Sendo assim, senhoras e senhores, membro do júri, promotoria, o senhor magistrado, reconhecemos que tal comportamento se dá devido a uma patologia na área emocional psiquiátrica do senhor Doc Street. Recomendo, se possível for, que o mesmo seja submetido à análise psicológica ou psiquiátrica para poder atestar a veracidade dos fatos aqui apresentados. Nesse momento, eu tenho mais nada a acrescentar. Passando a palavra. Vossa Excelência, por favor, eu só queria responder ao senhor jurado que ele fez a pergunta sobre a rotina do casal e sobre como era o Doc Street, por favor. Protesto, senhor Excelência. Protesto. A acusação já teve a oportunidade de responder. Mas, Excelência, protesto porque a defesa também respondeu. Mas a defesa respondeu aos relatos do jurado, o senhor Marcos José. Se a defesa respondeu, eu me senti também na obrigação de... A defesa respondeu na sua ordem. A acusação teve a parte para responder e se prontificou a fazer a réplica. A defesa... Mas logo depois o senhor respondeu. Mas logo depois, doutor, o senhor respondeu. Doutor, o senhor respondeu. Doutores, silêncio. Para efeito didático, vamos permitir que o doutor Edilson se manifeste sobre os esclarecimentos que foram solicitados pelo jurado Marcos. Mais uma vez, só reafirmando, né, em relação à rotina do casal, no início era uma rotina normal, de qualquer outro casal. Eles saíam, iam para a festa, viajavam. Depois, ele foi começando a mostrar quem realmente ele era. Aí, a parte falou na questão emocional. Ora, senhores, se toda pessoa que tiver sobre forte emoção, que eles estão dizendo, quer dizer, dentro de um relacionamento, for pegar uma para tirar na sua pessoa, na pessoa amada, quer dizer que ele desferiu 4 tiros porque ele amava essa pessoa. E, como se diz, reafirmo, ele era, sim, uma pessoa violenta, sim, porque ele andava com arma dentro da bolsa. Quer dizer que ele teria que ter feito outro crime anteriormente para demonstrar quem ele era? Como eu disse anteriormente, ele não queria terminar com essa benéfice. Ela era uma mulher rica e ele não queria. Então, por isso que ele era uma pessoa completamente possessiva, mais uma vez, e o crime foi um crime horrendo, um crime bárbaro. Senhores jurados, mais uma vez, esse homem não pode sair impune. E eu peço justiça, mais uma vez, pelo crime. O crime foi bárbaro, 4 tiros no rosto. Não interessa onde foi, se ele teria que, se estava em forte emoção, se ele teria que ver os locais para o tiro, não interessa. O interessa é que ele atirou. Se ele atirou no rosto, é que ele atirou próximo à vítima. Esclarecimentos prestados. Ok, obrigado. Excelência. O senhor deseja falar alguma coisa? Excelência, eu peço direito à voz devido ao consentimento aí à defesa. Excelência, protesto. Porque já foi estabelecido Robson, todo o tempo já, doutor, de réplica e tréplica. Eu vou indeferir. Base legal, certo? E vamos encerrar os debates. Vou convocar agora os jurados, certo? A votação é secreta, né? Como vocês sabem. Nós vamos fazer o voto aberto aqui. Eu gostaria de chamar o primeiro jurado, o senhor Cândido Mendes.
Doutor Aníbal, só a nível de colaboração aqui, me perdoe, se houver uma aquisitação sobre inimputabilidade ou doença mental, se for arguído este item, e ele for condenado na terceira pergunta, teremos que ter a quarta pergunta. Eu já mandei até para o seu zap. Aí fica a decisão também, fica a decisão a critério de Vossa Excelência como magistrado, porque se não houver laudo também, alguma coisa, Vossa Excelência pode deferir ou pode deferir. Desculpe aí a intervenção construtiva do seu assistente. Senhor Cândido, vou lhe fazer 4 perguntas. A primeira, houve a morte da Ângela Diniz? Excelentíssimo, não ouvi, desculpa. Eu vou lhe fazer 4 perguntas. Ok. 4 quesitos apresentados. O primeiro, houve a morte da senhora Ângela Diniz? Sim. A resposta é só sim ou não. Eu esqueci de informar isso. Existem indícios de que o réu foi o autor do delito? Sim. O jurado absolve o réu? Não. Entende que o réu é inimputável sobre doenças mentais? Sim. Entende que há necessidade de tratamento psiquiátrico? Não. Segundo o jurado, senhora Janira Muniz. Pois não. Bom dia, senhora. Farei as 4 perguntas. A resposta é sim ou não. Houve a morte da senhora Ângela Diniz? Não consegui lhe ouvir. Não? Só um minuto. Não houve a morte da senhora Ângela Diniz? Houve, sim. Está falhando um pouco. Existe indício de que o réu participou ou foi o autor do delito? Sim. A jurada absolve o réu? Sim. A senhora entende que o réu é inimputável ou sofre doenças mentais? Sim. Coloca aqui, senhor. Terceiro jurado, o Marcos José. À disposição. Primeira pergunta, primeiro quesito. Houve a morte da senhora Ângela Diniz? Sim. Existe indício que o réu foi o autor do delito? Sim. O senhor absolve o réu? Não. O senhor entende que ele tem transtornos mentais e é passível de tratamento psiquiátrico? Sim. Agradecido. Chamo o 4º jurado, senhor Marcos Oliveira. Fui eu agora, excelência. Marcos e Marcos Oliveira é o O mesmo. senhor é Marcos José. É? É. Faltamos o 4º. Quem seria o 4º? Berivaldo Filho, apareceu aqui. Senhor Berivaldo Filho. Cadê o senhor? Bom dia, jurado. Bom dia, meritíssimo. O senhor entende que houve a morte da senhora Ângela Diniz? Sim. Existe indício de que o Lockstreet é o autor do fato, autor do delito? Sim. O senhor absolve ou condena o réu? Absolve o réu? Não. O senhor entende que ele tem algum problema mental que necessite de tratamento psiquiátrico? Sim, meritíssimo. Agradecido e dispensado.
Convoco o doutor Martinez para que profira a sentença. Doutor Martinez? Pronto, pois não. Qual foi a votação, doutor? Eu estava acompanhando aqui, mas não cheguei a contar os votos. E primeiro pelo 3-1 para o tratamento psiquiátrico. 3-1 tratamento psiquiátrico. Ele foi condenado, né, normalmente, 3-1 tratamento psiquiátrico. Então, nesse momento, auxiliando aqui, assistindo ao nosso doutor Aníbal, dispensando o relatório e a fundamentação, porque uma sentença tem que ter relatório e fundamentação. Vocês verão mais adiante no processo penal, mas o relatório são os relatos do fato. A fundamentação são os artigos, né? E os artigos do Código, Jurisprudência, Doutrina, tudo que a gente viu naquele caso do Mariana Ferri, né? Que a gente deu a estudada. E, por fim, que nós vamos resumir aqui agora, devido ao tempo nosso, é o dispositivo. No dispositivo, você também pode arguir os artigos, mas você vai utilizar, então, na realidade, a definição da decisão. Como o réu foi condenado e ele também, eu estou prestando atenção, mas me fugiu aqui, mas parece que houve uma indicação de que ele seria inimputável, né? Sofre de perturbação mental. Como inimputável, né, doutor? Então, tratamento psiquiátrico, não é isso, doutor? Perfeito? Então, de acordo com o artigo 386, o juiz absolverá o réu mencionando causa na parte dispositiva desde que reconheça. Aí nós vamos para o parágrafo único, inciso 3. Aplicará a medida de segurança se cabível. Todos sabemos que a medida de segurança é quando o réu é condenado, mas sofre de transtornos mentais. E terá de 1 a 3 anos. Então, determinam, pelo caso, que ele fique internado compulsoriamente no HCT por 3 anos e que, periodicamente, conforme manda a lei, seja feito o exame de cessação de periculosidade do mesmo para ver se pode voltar ao convívio social. Essa é uma decisão, é uma sentença absolutória imprópria, porque coloca o réu no hospital de custódia e tratamento. Assim foi cumprida a missão, doutor Aníbal. Obrigado a todos a participação. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao doutor Martinez pelo convite. Estaremos novamente à noite, hoje, né, doutor? Perfeito. Às 19 horas, o mesmo caso. Quinta-feira, às 7 da manhã, com o caso da rainha, né? Contra o presidente do banco. Isso. Às 7 da manhã e às 19 horas. E ao sábado, eu ainda não estou confirmado qual vai ser o júri, mas estarei presente também. Um abraço a todos, bom dia. 7 horas do caso da rainha. Meus amigos, 2 colocações aqui, depois eu deixo as palavras finais para o doutor Aníbal. Dois pedidos a vocês. A gente fica catando jurados, porque não pode ser da mesma turma. Peço a vocês, jurados, para a noite. Peço encarecidamente que ajudem para ser jurados, certo? Vamos bolar os certificados, né? Estou com o Marcos aí, que nós estamos articulando. Vamos bolar internamente, a gente faz o certificado e eu peço a coordenação para assinar, para vocês terem seu certificado. Com certeza, eu vou observar bastante a participação de vocês na colocação das provas e tudo, que isso é um trabalho realmente de empenho e dedicação. Agradeço demais. Peço a vocês, jurados, para hoje à noite, para quinta pela manhã, para quinta-noite, para sábado pela manhã. Já estou logo pedindo. Derivaldo, todo mundo aí, Marcos, todo mundo. Agora, outra coisa também que eu peço a vocês. Que nós estamos fazendo, o doutor Aníbal já é nosso convidado para abrir esse trabalho de racismo estrutural, racismo institucional, com o caso de Roberto. No site da rádio, americaweb.minharadio.fm, radiojúlio.net, tem um texto, porque é para que vocês coloquem se é racismo estrutural ou não. Com certeza é racismo estrutural. Então, estou induzindo vocês a colocarem na enquete, sim. Dia 30 do 11, temos o doutor Antônio Menezes, que foi vice-presidente da OAB, se comprometeu a participar sobre a questão do racismo. Esse crime está passando o Brasil e o mundo,
e eu quero trazer ele para a academia no dia 30/11, quero contar com a participação de vocês, evidentemente, quem puder, quem não puder ficar gravando. Então, eu faço um novo apelo para que vocês sejam jurados. Agradeço de coração, foi um trabalho belíssimo. Parabenizo a todos os jurados que estiveram aqui. Muito obrigado a Janira, muito obrigado a Marco, muito obrigado a Berivaldo, que Berivaldo é um bacharel em Direito, se formou, foi meu aluno. Muito obrigado ao doutor Aníbal, muito obrigado a todos vocês, Sérgio, Edilson, a defesa, a acusação, Josiel, todos. Muito obrigado. Estão todos de parabéns. Esse vídeo fica na história de vocês. E vai ficar mais na história ainda o caso Gertrudes, que foi o caso da rainha, o primeiro júri no Brasil a ser realizado. Muito obrigado. Deixo as palavras finais para o doutor Aníbal e até a noite, se Deus quiser. O doutor Aníbal fará... Só um acréscimo antes do juiz finalizar. Eu já aprontei certificados, viu, Martinez? Professor Martinez? Maravilha, você é 10. Só isso, nota 10. Estou preparando tudo em relação ao juiz, em relação ao advogado de defesa, em relação ao advogado de acusação, jurados e alunos que foram envolvidos, cada qual com o mesmo certificado, mas com a questão da participação bem frisada. No caso do senhor juiz, está lá, né? Beleza. O nome do juiz, com a participação de presidente do júri, dos advogados de acusação, o nome do advogado de acusação e mais o nome do que foi advogado lá. Participação como advogado de acusação no júri de Dock Street / Angela Diniz. Está tudo pronto. A questão agora é passar os nomes e enviar para os e-mails de cada um, para que cada um imprima, né, e aguarde sua assinatura, professor Martinez. Antes da palavra do doutor... Parabéns. Pode falar doutor você, Aníbal, professor Martinez. Parabéns, Marcos. Obrigado de coração. Cândido, vocês falarem. Eu gostaria de dizer que a acusação sofreu um pouquinho com o áudio do Sérgio, né? E travou um pouco. À noite a gente vai procurar fazer sem esse impasse, tá bom? Gente, quem quiser dar palavrinha aí, pode falar. Cândido, se quiser também dar outra palavrinha. Marcos, muito obrigado. Você é bala, viu? Parabéns. Quero contar com você de noite. Cândido, quiser falar, alguém quiser falar aí, podem falar, por favor. E doutor Aníbal fecha, então. É só isso. Obrigado. Mas faz parte do jogo, né? O jogo é assim mesmo. Professor. Pode falar, eu vou deixar agora vocês falarem e depois doutor Aníbal. Grande abraço, até a noite. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A mim não? Não, é para o meritíssimo aí, juiz e o nosso magistrado. Fique à vontade. A casa é de vocês. Professor, é o seguinte, eu fui designado para ser o assistente da defesa. Aí eu faço a pergunta, no tribunal, onde é que entra esse operador do direito? Entendeu? Eu quero, então, obter, por gentileza, uma resposta a essa pergunta. Onde é que o assistente da defesa, que seria a minha função nesse júri, entra no tribunal, no júri? Inclusive, eu vou dar uma palavrinha rápida para você. Defesa é uma só. São vários advogados que se reúnem, cada um faz escrito, acompanha lá no júri, na realidade, na prática, né? Tá certo? Então, não tem a história do assistente. Cada um vai entrar, botar sua toga e fazer o trabalho, a equipe se divide por conta própria, certo? Agora, o termo assistente, você deve ver bastante, o doutor Aníbal também vai falar, ele tem uma função primordial, assiste, acompanha os trabalhos, mas não existe. A defesa é uma só. Doutor Aníbal com a palavra, e quem quiser antes também pode pronunciar para a gente encerrar. Muito obrigado de coração a vocês. Oi, Rosival. Eu entendo que muitas vezes o assistente de acusação acaba atrapalhando o Ministério Público, mas tem a previsão no Código de Processo Penal, né? Então, pela ordem, depois do Ministério Público, o assistente de acusação pode estar fazendo uma complementação, seja por escrito, seja oral, no júri. Mas muitas vezes acaba atrapalhando, né? Ou, às vezes, é uma pessoa que vai para poder impulsionar o processo. Profissionalmente falando, o auxiliar o assistente, ele vai, na verdade, tá tentando colaborar com o Ministério Público.
porque é uma ação penal pública, né? Seria essa a sua participação, seria essa a participação do auxílio de acusação. Mas muitas vezes acaba atrapalhando na prática. No meu caso, excelentíssimo, eu seria o assistente de defesa. Ok? Então, no tribunal, eu esperaria o juiz me dar a palavra, eu pediria a palavra. Como é que eu atuaria no momento do júri? Olha, o termo assistente de defesa não tem. Seria advogado de defesa. Sim, perfeito. Não existe o assistente de defesa. Seria só o advogado de defesa, que às vezes o escritório contrata 2, 3, mas eles devem estar alinhados, eles devem participar do mesmo escritório, saber tudo que um vai sustentar e um vai complementando o outro. O júri, por si, ele é muito cansativo. Então, eles vão segmentando. Às vezes, um colega de profissão é melhor num determinado assunto do que no outro. Então, um vai complementando. É como se fosse um trabalho de equipe. Mas não existe o termo assistente de defesa. Existe o assistente de acusação apenas. Ok, doutor. Muito obrigado aí. Ok? Na verdade, eu seria o assistente dos advogados de defesa. Correto? Esse termo não existe, na verdade. Você seria o advogado de defesa. Tudo bem, ok. Muito obrigado. O advogado de defesa. A equipe do advogado de defesa. Você seria você e mais 2 advogados estariam ocupando a parte de defesa do processo. Mas o auxiliar de defesa não existe, certo? Eu queria agradecer a presença de todos, né? Nós chegamos a 31 pessoas hoje online. Estamos com 24 no momento, já estamos encerrando os trabalhos. Hoje à noite vamos repetir esse mesmo caso. Eu peço desculpa se ocorreu algum erro de minha parte, erros existem, mas é um trabalho didático, né? Eu poderia, em determinado momento, cortar a palavra de um, cortar a palavra de outro, para dar os 10 minutos, foi o que eu acho que foi combinado com o doutor Martinez, mas a gente quer aqui que vocês se sintam à vontade, que vocês façam o que podem fazer de melhor, né? Aqui é um aprendizado em conjunto, tá bom? Agradeço a todos. Hoje à noite, às 19 horas, tem outro júri desse caso. Quinta-feira vai ter, pela manhã, o outro caso que o doutor Martinez está passando, que é o da Rainha. Vai ser quinta de manhã, quinta à noite, 7 horas da manhã, 19 horas da noite, e no sábado às 7 horas também, tá bom? Obrigado a todos. Foi uma excelente participação de todos, viu? Excelente mesmo. Então, todo mundo de parabéns aí. Espero que, caso sigam a área penal, eu tenho certeza que vocês vão se destacar bastante, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos. Foi ótimo.